Ajudar as mulheres a despertarem para a autoestima, para o amor próprio, para a qualidade de vida. Porque não adianta, gente, a gente pensar só em calorias, em emagrecimento, em estética, se não há um equilíbrio das emoções. Porque o corpo está conectado, estamos todos conectados, né? Então, o corpo, ele responde às nossas emoções. E é por isso que eu lancei o método Finas. E eu quero trazer para vocês o porquê que eu criei esse método e como ele surgiu também, como ele nasceu. Foram várias sementes que eu plantei e que agora eu vou colher os frutos, ajudando outras mulheres também, assim como eu, a se cuidarem mais, a se olharem com mais respeito, mais carinho, mais amor próprio. É o despertar da mulher, corpo, mente e espírito. Não é só uma dieta, é quem você se torna. Então, gente, uma coisa assim que eu fui percebendo é que eu sempre fui aquela mulher do Instagram que postava foto bonita, que estava tudo perfeito, e todo mundo acha que Instagram é a vida perfeita, né? Todo mundo só posta a parte boa no Instagram, né? Só aquilo que é favorável, só aquilo que é bonito, só a viagem, só o namoro dando certo. Tudo que a gente posta no Instagram é a parte boa da vida. Mas e aquilo que está por trás? Aquilo que está incomodando? A gente esconde. E muitas vezes a gente esconde tanto que começa a adoecer por dentro, né? Quando você não traz à tona dores, traumas, situações que te incomodam, aquilo vai como se fosse uma coisa má indigesta, literalmente uma coisa má indigesta. Os sentimentos mal digeridos, eles vão adoecendo a gente. E o autoconhecimento é justamente isso, é trazer à tona, é você nomear o que está te incomodando para poder ressignificar isso. E olha, eu vou falar para vocês que eu vivi coisas na minha vida que não está no gibi. Eu costumo brincar que eu vivi 5 vidas em uma, de tanta coisa que eu passei, mas também aprendi muito na minha caminhada. E eu entendi que tudo que eu aprendi, eu poderia passar para outras mulheres aprenderem também sem tanta dor, né? Sem passar por toda aquela tribulação, porque quando ela compreende tudo aquilo que ela está passando, quando ela traz à tona as suas dores, os seus traumas, quando ela entende o que aquilo significa, ela consegue curar. A cura vem do autoconhecimento, né? Vem de você olhar, enxergar e aí sim ressignificar. E eu fiz muito isso na minha vida, percebi padrões iguais com todas as mulheres que eu atendi no consultório e muitas ligadas à dependência emocional. Aí quando se fala em dependência emocional, acha-se que é só relacionamento amoroso, mas não. A dependência emocional ela tem várias facetas na nossa vida. Uma delas é a dependência financeira. Outras são traumas de infância que você não curou e leva para a vida adulta. Então eu vou contar um pouquinho de uma história minha pessoal para vocês, que para muitos é novidade, porque sempre o que está no Instagram é tudo muito bonito. Mas eu, particularmente, vivi uma dependência emocional. Aliás, foram 2 assim, que foram muito marcantes na minha vida. Eu passei por um relacionamento de 11 anos, onde praticamente metade dele a gente não tinha contato físico. A gente não tinha um relacionamento a 2. Nós éramos parceiros, companheiros, mas não tinha mais relação amorosa, né? E ficávamos meses sem nos tocar. E aquilo eu achava que era normal, sabe? Eu achava que aquilo eu tinha que ficar daquele jeito, que eu não conseguia sair dali. Eu tinha 3 travas. Eu tinha medo de dormir no escuro. Eu tinha medo de dormir sozinha. E eu tinha medo de viver financeiramente sem um companheiro. Então eu ficava pensando, não, mas se eu sair dessa relação agora vai ser muito pior. E aí isso me mantinha paradinha no mesmo lugar. Só que se eu desse esse passo para romper esse ciclo, o que vinha do outro lado poderia ser um recomeço muito maior, que eu poderia dar um salto na minha vida. Só que o medo
estava travando. 11 anos, gente. 11 anos. E quando eu percebi aquilo, eu falei, e agora? Quando eu decidi, eu falei, não quero mais. Vou ficar passando anos da minha vida nessa situação e não vai melhorar nunca, eu vou ficar nesse padrão. E quando eu decidi romper, foi aquela coisa do, meu Deus, e agora? Mas o depois foi, agora eu preciso recomeçar. E aí que você, quando você toma o seu primeiro passo, você consegue dar os passos posteriores. Mas por quê? Porque eu venci o meu medo. Eu venci a trava. Eu comecei a enxergar os traumas. Aí eu saí desse relacionamento, que já não tinha mais contato, e entrei num outro relacionamento. De uma dependência emocional, assim, absurda, porque foi muito intenso, foi muito caloroso, foi aquela coisa, assim, devastadora. E eu falei, nossa, eu saí de dois extremos, né? Um que eu não tinha nada, o outro que eu tinha tudo, mas que, por outro lado, eu aceitava migalhinhas de atenção. Porque aquilo me preenchia um buraco meu. Aquela situação preenchia um buraco que eu não tinha antes, mas os outros. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Por que eu estou atraindo tanta coisa assim para minha vida? Eu falei, aí começou, né? Vinham os questionamentos. Que vazio que é esse? De onde está saindo isso? Cadê? Que fome é essa que eu estou? Que fome emocional? É do quê? E aí que eu comecei com as perguntas e entrei num labirinto de emoções. Entrei num deserto emocional, entrei naquelas coisas que você fala assim, meu Deus, e agora? E só com autoconhecimento é que você consegue passar por tudo isso.